Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes e estou de volta esclarecendo dúvidas. Vamos esclarecer algumas dúvidas e uma delas se refere aos vícios de linguagem. Um dos participantes do nosso canal, Português do Aurélio, solicitou um vídeo sobre esse tema, acerca desse tema, os chamados vícios de linguagem. E o que são exatamente? São os desvios do padrão culto da língua portuguesa. São os chamados desvios do padrão culto da língua portuguesa e que ocorrem com muita frequência na fala, na escrita e referem-se ao que exatamente? A expressões, construções linguísticas que fogem das normas gramaticais e são considerados os chamados vícios de comunicação, os erros de comunicação. E podem ocorrer por vários motivos diferentes, ou falta de conhecimento das regras, descuido na fala ou na escrita, influência de regionalismos. Tudo isso pode influir em relação ao uso dos vícios de linguagem, a repetição dos vícios de linguagem. Então vamos começar falando exatamente de um vício bastante conhecido, que é o chamado barbarismo. O que é exatamente o barbarismo? É um erro na grafia, ou seja, na escrita, na flexão da palavra, a flexão verbal, ou outro tipo de flexão, na pronúncia inadequada e também em relação ao significado de uma palavra. Então, quando isso ocorre, nós chamamos na língua portuguesa de barbarismo. Você está cometendo aí uma barbaridade. Cacoépia. O que é a cacoépia? É a pronúncia inadequada, é a pronúncia errada. Exemplo, aeronáutica. Aeronáutica. Quando na verdade a pronúncia é aeronáutica. A aeronáutica é a pronúncia correta e não aeronáutica. Aí ficaria também, como há também um erro muito comum em relação à palavra meteorologia. A correta é meteorologia. Muita gente pronuncia meteorologia. Aí está inadequado, portanto, você estará cometendo um erro de cacoépia. Silabada. O que é a silabada? Quando você troca a sílaba tônica, é a troca da sílaba tônica, forma incorreta. Exemplo, muita gente pronuncia rúbrica, mas na verdade é uma silabada, porque a forma correta é rubrica. Poucos pronunciam rubrica. Muita gente pronuncia rúbrica e talvez por isso muita gente repita essa forma inadequada. Qual é a forma correta? Rubrica. Esta é exatamente a forma que deve ser pronunciada. Cacografia. O que é a cacografia? É um erro na grafia, na escrita ou então na flexão. Exemplo, muçulmano. Mu com L, M-U-L, sumano. Essa forma aí é incorreta. Qual é a forma correta? Muçulmano. M-U-C-U-L-M-A-N-O. Muçulmano. Muçulmano. E não muçulmano. Ou seja, o cedilha, o L, vem depois da primeira sílaba. E quando eu pronuncio de modo diferente e também escrevo de modo diferente, eu estou cometendo aí uma cacografia. Estrangeirismo. O estrangeirismo é muito comum, é muito praticado na língua portuguesa. É exatamente quando você usa um termo estrangeiro com um equivalente na língua portuguesa. Exemplo, estresse. A palavra estresse vem do inglês e se escreve S-T-R-E-S-S. É a forma correta. Mas em português, como devo pronunciar e como devo escrever? Estresse. E-S-T-R-E-S-S-E. Essa é a forma correta. Portanto, aí estaria exatamente caracterizado um estrangeirismo. Solecismo
é um erro de sintaxe. Forma incorreta, ou seja, a construção do enunciado não respeita a sintaxe. Primo, exemplo aqui é o exemplo. Primo, irmã e avó lindas. Essa forma não está adequada. Qual é a forma adequada? Primo, irmã e avó lindos. Porque aí vai prevalecer o gênero masculino da palavra primo. Primo, irmã e avó lindos. Esta é a construção correta e a concordância que deve ser feita também nesse caso. Arcaísmo. O que é exatamente o arcaísmo? O uso de expressões em desuso. Ou seja, expressões que deixaram de ser usadas pela maioria, mas muita gente continua utilizando. O clavígero tomou uma cháfena de chá. O clavígero tomou uma cháfena de chá. Isso era uma forma antiga, é um arcaísmo, era um uso extremamente antigo, não se usa mais. Até porque a maioria das pessoas não vai entender essa frase, esse enunciado. Então, substituímos exatamente por quê? Por qual enunciado? O chaveiro tomou uma xícara de chá. É a forma correta, é a forma adequada que devemos usar atualmente. Por quê? Porque é uma forma clara, transparente, todo mundo vai entender. Cacofonia. O que é exatamente a cacofonia? É o som desagradável resultante da união de duas palavras. Exemplo, ela tinha. Aí você está gerando uma outra palavra, uma outra expressão, latinha, como se fosse aí o diminutivo de lata, da palavra lata, ela tinha. Então, você juntou o pronome pessoal do caso reto, ela, mais o verbo ter, no passado, e ficou ela tinha. Não é adequado usar esse tipo de expressão. Então, prima minha, também vai gerar uma outra expressão, uma outra palavra. Cacófato é um som obsceno, é diferente. A cacofonia é uma forma desagradável. E o cacófato, o que é? O cacófato é o som obsceno resultante da união de palavras. Exemplo, vou mijar. Vou mijar. Verbo ir, vou, eu vou. Hífen, mi, pronome oblíquo, mi, mais a palavra já, mais a expressão já. Aí quando você une, fica vou mijar, que vai gerar uma expressão meio obscena. Hoje em dia talvez nem se considere obscena, mas é desagradável e é um pouco obscena. Vou mijar. Você está dizendo que vai ao mictório, que vai ao sanitário para urinar. Então gera essa confusão, gera essa forma obscena. Outro exemplo, colisão. O que é a colisão? É a repetição desagradável de consoantes iguais. Exemplo, penso pouco para pronunciar. Eu estou usando aí a consoante P, penso pouco para pronunciar, em 4 palavras diferentes. Porém, o som, a repetição do som é desagradável. Penso pouco para pronunciar. Penso pouco para pronunciar. É desagradável, soa desagradável. Então devemos evitar esse tipo de colisão na hora da pronúncia. Eco, repetição desagradável de término. E o que é exatamente o eco? Que vício de linguagem é este? Eco, repetição desagradável de terminações iguais. Canto enquanto planto. Canto enquanto planto. Então, é uma repetição desagradável de terminações iguais. Canto enquanto planto. Vai soar desagradável. É bom evitar esse tipo de repetição, esse tipo de eco. Hiato, sucessão desagradável das vogais. Sucessão desagradável das vogais é um hiato. Exemplo, ou a hora ou ao ato. Ou a hora ou ao ato. Aqui eu tenho
ou o A do verbo haver, na terceira pessoa de singular, H, com acento agudo, a sozinho, hora, a palavra hora, também escrita com H, ou então o ato, a de novo, do verbo haver, mais o artigo o, mais a palavra ato, ou o ato, ou a hora. Soa também de forma desagradável e é bom evitar esse tipo de construção. Ambiguidade, duplicidade de sentido, é o famoso ambiguidade, é a duplicidade de sentido, é o famoso duplo sentido. Exemplo, pediu a esposa sua roupa. Pediu a esposa sua roupa. Qual seria a forma correta? Pediu a esposa a roupa dele ou então a roupa dela, porque aí vai ficar claro a quem pertence essa roupa, se pertence a ele ou se pertence a ela. Porque se eu colocar pediu a esposa sua roupa, eu não sei se a sua roupa é a minha ou se a sua roupa é a dela. Vai gerar aí uma dúvida, vai gerar, portanto, uma ambiguidade. Redundância é a repetição desnecessária de uma ideia. Você quer reforçar uma ideia e repete desnecessariamente. Exemplo, parti a laranja em duas metades iguais. Parti a laranja em duas metades iguais. Isso é desnecessário. Qual é a forma correta? Parti a laranja em duas metades. Porque quando me refiro a duas metades, já sei claramente, antecipadamente, que são duas metades iguais, porque as metades são iguais. Então, seria uma redundância desnecessária. Não devemos usar esse tipo de redundância. Plebeísmo é o uso de expressões populares ou gírias. Exemplo, esse cara chegou aqui ontem e acha que já pode sentar na janelinha. Esse cara significa o quê? Pessoa. Sentar na janelinha quer dizer o quê? Opinar. Então, você usou uma expressão popular, uma gíria, para tentar colocar o significado em uma palavra que já existe e que você poderia perfeitamente usar. Em vez de usar esse cara, use a pessoa chegou aqui ontem e acha que já pode opinar. Ficaria bem mais construído, bem melhor construído, e você não estaria praticando esse vício de linguagem chamado de plebeísmo. É uma coisa de plebeu. Então vamos lá, vamos para o próximo. Preciosismo. O preciosismo é quando utilizamos uma linguagem rebuscada, às vezes rebuscada demais, que prejudica a clareza da mensagem. Se prejudicar a clareza da mensagem, então é um preciosismo. Forma incorreta, inadequada. Na pretérita centúria, vírgula, meu progenitor presenciou o acasalamento do astro-rei com a rainha da noite. Olha que preciosismo, olha que construção complexa, difícil de ser compreendida. Isso chama-se preciosismo. Na pretérita centúria, vírgula, meu progenitor, meu pai, presenciou o acasalamento do astro-rei com a rainha da noite. Forma correta. No século passado, vírgula, meu avô presenciou um eclipse solar. No século passado, meu avô presenciou um eclipse solar. Isso seria a forma adequada, correta, que seria perfeitamente compreensível. Então, evitemos usar esse vício de linguagem chamado preciosismo. E para finalizar o nosso vídeo, vamos aqui a mais dois vícios de linguagem. Neologismo semântico e também neologismo lexical. Exemplo do neologismo semântico. Ela fez um gato. Ou seja, ela praticou um roubo de energia. Ela fez um gato. Então a palavra gato aqui está substituindo a expressão roubo de energia. Portanto, é o quê? É um neologismo semântico. É uma nova palavra, até
uma gíria que foi criada para representar a expressão roubo de energia. Exemplo de neologismo lexical. Clicar. Clicar é a mesma coisa que pressionar ou apertar. Esse neologismo clicar, por quê? Porque essa palavra clicar surgiu há poucos anos. Antes não era usada, antes não existia, não era escrita, e hoje quase todas as pessoas escrevem clicar. Mas em vez de usar o clicar, se você quiser usar um português mais claro, use pressionar ou apertar. Fica mais claro, não vai gerar nenhuma ambiguidade, não vai gerar nenhuma dúvida. E para finalizar, nós temos aqui o vício de linguagem chamado gerundismo. Esse é extremamente utilizado nos dias de hoje. Utilizar o gerúndio, ou seja, uma das formas nominais do verbo que indica uma ação contínua, por si só, não é considerado um erro, não é um erro, mas o uso excessivo é denominado como um vício de linguagem. Ou seja, você pode até usar em um momento ou outro, mas não deve o tempo todo estar usando o gerúndio. Essa repetição excessiva é que causa problema. Exemplo, eu vou estar anotando, eu vou estar enviando o relatório para o senhor hoje mesmo, eu vou estar mandando realizar o pagamento. Então, seja mais direto, mais objetivo. Eu vou realizar o pagamento, eu vou anotar o seu pedido. Fica mais rápido, mais claro, e você só estará usando dois verbos. Vou realizar, vou anotar. Mas quando eu uso vou estar anotando, eu estou usando o verbo em três situações diferentes. Vou, o verbo flexionado, verbo ir flexionado, estar, que é o infinitivo do verbo estar, anotando, que é o gerúndio do verbo anotar. Então eu uso três formas nominais do verbo quando não é necessário. É algo completamente desnecessário. Portanto, queridos, estes são os vícios de linguagem que você pode evitar. É importante que você consiga evitar esses vícios de linguagem, tanto na hora de falar, quanto na hora de escrever. É uma boa forma de não cometer tantos equívocos, de evitar as inadequações da fala e da escrita. Portanto, estamos concluindo o nosso vídeo de hoje no nosso canal O Português do Aurélio. Continue acessando o canal, deixem os seus likes, os seus joinhas. Também inscrevam-se no canal, já estamos quase atingindo 1000 inscritos. É importante que você faça a sua inscrição no canal, ativem o sininho para receber notificações e, se achar pertinente, surgiram novos conteúdos. Nós agradecemos aqui a participação de todos. O canal Português do Aurélio tem um único objetivo: exaltar a língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.